Olá, turma, tudo bom? Vamos prosseguir com a nossa disciplina de programação e hoje nós vamos ver o conteúdo de recursão, que também pode ser chamado de recursividade. Então, primeira coisa que a gente tem que ver é o que é recursão. Primeiro, a gente vai ter que ir um pouco mais a fundo nessa história. E aproveitando aqui a imagem que a gente tem, na cultura pop, né, no filmes, séries, músicas e tal, existem algumas referências à recursão que a gente pode, sim, utilizar ao nosso favor, mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não se enganar, porque às vezes o que se coloca na mídia nem sempre é o conceito certo. Então, essa imagem é do filme Inception, né? Que muitas pessoas, depois de lançado esse filme e dele ficar famoso e do conceito dele ficar famoso, né, algumas pessoas chamam recursão de Inception. E não é. Existe Inception, que é um outro conceito levemente diferente de recursão, mas o conceito que é útil para a gente na programação é o conceito de recursão, que é um conceito que existe no filme, só que ele não é chamado de recursão, é chamado de Inception, certo? Então, qual é a ideia da recursão? A recursão, igual essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma ideia parecida com que você tem um elemento e você tem esse elemento inteiro dentro dele mesmo e ele inteiro dentro dele novamente e assim por diante, até sabe-se lá quando, tá? Então, essa ideia do elemento conter ele mesmo e que vai conter ele mesmo e que vai conter ele mesmo é uma ideia recursiva, tá? É a ideia da recursão, tá? Essa ideia não é nova, assim, o conceito de ter uma coisa dentro dela mesma, né? Que tem, sim, um objeto que é bem cultural na Rússia, que são as matrioscas, que são essas bonecas de madeira que tem uma boneca de madeira menor do que ela dentro dela mesma e assim por diante. Então, isso é uma ideia recursiva também, tá? E na arte de toda forma, às vezes se explora essa ideia de recursão porque assim, é uma ideia divertida, legal para se brincar com ela, que nem essa imagem, que é uma imagem que explora a ideia da recursão, né? Tem um frame, um ambiente em que a pessoa está pintando exatamente o próprio ambiente e que tem dentro desse ambiente a pessoa pintando ela mesma e assim por diante. Tá? Então, isso é uma ideia recursiva também. Mas, além dessa questão de conhecimento geral do nosso conceito livre de recursão, se nós formos entrar para algo um pouco mais concreto, um pouco mais bem definido, o que é recursão? Tá? Então, a recursão é o processo pelo qual passa um certo procedimento quando um dos passos do procedimento em questão envolve a repetição completa deste mesmo procedimento. Então, acaba que um procedimento que utiliza recursão é dito recursivo. Então, um procedimento pode ser recursivo ou não. Ele é recursivo se ele usar recursão. O que é a recursão? A recursão é quando uma etapa do processo envolve a repetição completa do mesmo processo. Então, o processo tem várias etapas, uma delas é fazer todo o processo novamente. Inclusive, chamar o passo que é todo o processo novamente. E assim por diante. Tá? Por isso, essa ideia de ter um objeto dentro dele mesmo, que tem ele dentro dele mesmo, essa é a ideia de recursão. Tá? E tentando estruturar um pouquinho melhor essa ideia de recursão. Então, quais são os elementos, né, que uma recursão precisa ter? Né? Muitos lugares vão falar de 2 elementos. Eu gosto de pensar em 3 elementos. Tá? Quem fala 2 elementos está meio que juntando 2 dessa ideia que eu estou apresentando para vocês em um só, que também é uma forma, né, interessante de ver. Mas eu gosto de pensar que são três elementos.
O primeiro elemento é a base da recursão. Toda recursão tem que ter uma base, tá? Essa base é o elemento da recursão que finaliza a sua execução. Se a gente não tiver uma base, a recursão vai acontecer para sempre, ela nunca vai parar. Na matemática e na arte, pode ser que não seja necessário ter uma base, mas na computação, que é a área que a gente está explorando, é necessário ter uma base, porque um programa que nunca termina não é um programa útil para a gente. Por mais que ele tenha recursão lá dentro. Sim, mas qual é a utilidade de uma recursão que nunca chega ao fim, que nunca me dá a resposta? Então, para a computação, é importante que a gente tenha essa base. Na matemática também existe, né, essa necessidade de ter uma base da recursão, que é de onde a computação tira o conceito da recursão dela, né? O conceito de recursão da computação vem do conceito de recursão da matemática. Aí o segundo passo, que é o segundo elemento, que é um elemento talvez central para definir que algo é uma recursão, é o laço de recursão. O laço de recursão é o elemento da recursão que define a função em função dela mesma. É definir de forma recursiva. Então, aquele passo do procedimento que repete todo o procedimento novamente é o laço de recursão. Para que algo seja recursivo, ele tem que ter um laço de recursão. É a definição de recursão. Tá? Então, e muitas definições do que é recursão se baseiam só nesses dois elementos, na base e no laço. Só que eu gosto de pensar que também tem um outro elemento, que é o passo de recursão. O que é isso? O passo de recursão é mais uma regra, um comportamento que a recursão tem que ter. Tem que ser que a cada execução do laço de recursão, ele deve se aproximar da base de recursão. Então, se a cada vez que eu faço o laço de recursão, eu estou me aproximando da minha base, beleza, a minha recursão está construída de uma forma correta. Mas se por acaso, a cada vez que eu dou um laço de recursão, ou eu fico parado, eu não saio do lugar, ou eu me distancio da minha base, então essa recursão não está muito bem construída. Então, uma regra que é útil para quando a gente vai idealizar um processo recursivo, para a gente saber se ele vai funcionar ou não antes de tentar executá-lo, tá? Na fase que a gente estiver pensando em construir um procedimento recursivo. Tá? Então a gente precisa dessas três coisas: da base, do laço e de um passo de recursão. Tá? Então a base é o elemento que finaliza a recursão. Quando a recursão chega na base, ela termina. O laço é que eu vou fazer alguma coisa e depois eu vou chamar a própria recursão de novo, que vai fazer alguma coisa, depois vai chamar a recursão de novo. Esse é o laço. E o passo é uma regra que me diz: a cada vez que eu passo pelo laço, eu tenho que me aproximar um pouquinho da base, tá? Para que a minha recursão funcione. Essa é a ideia. Então vamos ver alguns exemplos. Tem um exemplo na matemática que é o exemplo clássico de recursão. Tá? Porque é uma função matemática que é definida recursivamente. Ela não é a única, mas ela é a mais clássica, tá? De função matemática que é definida recursivamente, que é o fatorial. Tá? Aí na tela de vocês, eu estou mostrando uma forma de definir o fatorial, que é uma forma que deixa bem claro que a definição do fatorial é uma definição recursiva. Então, eu tenho um n fatorial, né, que é o que eu estou definindo. O n fatorial, ele é o quê? Ele vai ser n vezes n menos 1 fatorial, se o n for maior ou igual que 1. E ele vai ser, o n fatorial vai ser 1, se o n for igual a 0. É isso. É isso que a gente precisa. E aqui eu já consigo visualizar aqueles três elementos que a gente falou que precisam existir numa recursão. Primeiro, a base da recursão. A base da recursão é essa linha de baixo, que o n fatorial vai ser 1 se o n for 0.
Então, essa é a base. Porque quando o fatorial chega aqui, ele termina. Ele não chama ele mesmo de novo. Então, ele chega ali, ele terminou. Se essa linha não existir e eu tentar achar o fatorial de algum número, ele vai continuar infinitamente. Tá? Então, esse é o ponto onde, quando a recursão chegar aqui, ela se encerra. Beleza? Então, a segunda linha aí é a base da recursão. Então, a primeira linha, né, que é a que define o n fatorial como sendo n vezes n menos 1 fatorial, ela é o laço de recursão. Sim, porque ela, para definir a recursão, ela chama a própria recursão. Então, ela aciona ela mesma novamente. Então, para definir o fatorial, eu estou chamando o próprio fatorial. Então, esse é o laço de recursão. Então, eu já tenho os dois elementos. Eu só preciso conferir se o meu passo de recursão está correto. Para como que eu vou verificar isso? Eu vou verificar, para achar o n fatorial, eu vou precisar de n vezes o n menos 1 fatorial. Então, eu chamei fatorial novamente, mas eu não chamei o n fatorial de novo. Se eu tivesse chamado, ele é n vezes n fatorial, eu estaria parado. Eu ia ficar nesse laço de n vezes n fatorial, que é n vezes n fatorial, para sempre, e nunca iria sair do lugar. Nesse caso, ele mudou, ele saiu de n fatorial para n menos 1 fatorial. Aí agora eu tenho que ver. Quando eu estou andando do n para o n menos 1, eu estou me aproximando ou me distanciando da minha base? Nesse caso, eu estou passando de n para n menos 1. A minha base é quando n é igual a zero. Então, a minha base está no zero. Quando eu diminuo 1 do meu n, eu estou me aproximando ou distanciando do zero? Como o fatorial é definido apenas para inteiros positivos, então, quando eu diminuo 1 do inteiro, eu estou me aproximando do zero. Então, eu estou me aproximando da base. Se eu tivesse um fatorial negativo, por exemplo, menos 5 fatorial, e a definição fosse igual a essa daqui, eu poderia estar me distanciando da minha base. Aí isso ia acontecer de eu nunca achar o valor desse fatorial. Tá? Então, essa definição está estruturada de forma correta, desde que o meu n seja sempre positivo. Certo? Para n's negativos não faz sentido, mas o fatorial só existe para n's positivos. Então tá tudo certo. Beleza? Então esse é um exemplo na matemática. Beleza. Então vamos tentar entender como que funciona essa recursão usando o exemplo do fatorial. Então nós sabemos que n fatorial a gente pode calcular dessa forma. Ele vai ser n vezes o n menos 1 fatorial se o n for maior ou igual, for maior do que 1, quer dizer, for maior do que 1. E ele vai ser 1 se o n for igual a 1. Ou aqui pode ser visto como maior ou igual que zero, né? Sim, essa é a definição que eu já mostrei no slide para vocês. Como que a gente vai calcular esse tipo de coisa, né? Que é a ideia que a gente vai transportar para a computação, né? Então, se eu quiser calcular o 5 fatorial, ele é maior do que 1. Então, ele vai ser 5 vezes 4 fatorial. Beleza? Que é igual a alguma coisa. Só que, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 4 fatorial e vamos abrir aqui. Então, nós vamos calcular agora 4 fatorial. Quanto que é o 4 fatorial? O 4 é maior do que 1. Então, ele é 4 vezes 3 fatorial, que vai ser igual a alguma coisa. Só que nós temos agora o 3 fatorial. Então, isso vai ser o cálculo do 3 fatorial. Quanto que é o 3 fatorial? 3 é maior do que 1.
Então, é 3 vezes 2 fatorial. Aí, 2 fatorial, a gente precisa calcular. Então, quanto que é o 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Então, nós temos o 1 fatorial, que nós temos que calcular. 1 fatorial, n é igual a 1. Então, esse daqui é 1 fatorial é igual a 1. Nós chegamos na base da recursão. Nós viemos de um laço de recursão com o passo vindo 5 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, até 1 fatorial, que é a nossa base. Quando chegou na nossa base, a gente tem essa resposta. Então, 1 fatorial é 1. Então, 2 vezes 1 deu 2. Aí agora, o 2 fatorial é 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, o 3 fatorial é 6. Então, a gente voltou aqui, ó. 4 vezes 6 vai dar 24. E agora, o 4 fatorial é 24. 5 vezes 24, 120. Então, esse é o processo que acontece quando a gente calcula o fatorial de forma recursiva. Tá? E é isso que um programa, quando a gente colocar isso em C, é isso que vai acontecer. Eu chamei a função que calcula o 5 fatorial. Aí eu vou fazer 5 vezes, aí eu vou chamar a função que calcula o 4 fatorial. Aí ele vai esperar aqui e vai começar a resolver o 4 fatorial. Aí ele vai ver 4 fatorial é 4 vezes o 3 fatorial. Então ele vai chamar a função para calcular o 3 fatorial. Ele vai esperar e vai calcular. O 3 fatorial é 3 vezes o 2 fatorial. Aí ele vai chamar a função cálculo 2 fatorial, vai esperar aqui. Aí ele vai calcular 2 fatorial é o 2 vezes o 1 fatorial, vai chamar a função do 1 fatorial. Ele vai esperar aqui, aí ele vai calcular o 1 fatorial. Aí o 1 fatorial é 1, porque é a base. Então, ele é direto. Aí ele obteve a resposta, ele volta. Como agora ele obteve a resposta do 1 fatorial, ele consegue terminar essa conta. 2 vezes 1 fatorial é esse. Dá 2. Aí ele volta com a resposta, faz essa conta, obtém essa resposta. Volta, aí consegue fazer essa conta, obtém a resposta. Aí volta, consegue obter essa conta, fazer essa conta e obtém a resposta. Pronto. Assim está feito o fatorial de forma recursiva. E como que eu faria isso na computação? A gente na computação consegue fazer a mesma coisa, só que utilizando a linguagem de programação que a gente tiver, né, disponibilidade para utilizar. No nosso caso, a gente usa a linguagem de programação C. Então, aqui eu posso definir uma função que calcula o fatorial para mim. Então, uma função que vai receber um inteiro, que é o n, que eu vou calcular o n fatorial, e ela vai me dar como resposta um inteiro, que é o valor do fatorial daquele número. Aí, para fazer essa conta, eu vou seguir mais ou menos a mesma regra que a gente seguiu no fatorial visto pelo ponto de vista da matemática. Se o n for menor ou igual que zero, se o n for menor ou igual que 1, eu já posso falar, o fatorial é 1. Isso daqui é a minha base de recursão. A minha base é essa condição aqui. Se o n for menor ou igual que 1, eu vou retornar como valor do fatorial 1. Se não, se ele não for menor ou igual que 1, se ele for 2 ou qualquer número maior, eu vou retornar o quê? N vezes o fatorial de n menos 1. Então aqui, esse é o meu laço de recursão. Tá? Dentro da função fatorial, eu estou chamando a função fatorial. Então, é o meu laço de recursão. E eu tenho que verificar se o meu passo de recursão está correto. Eu chamei o fatorial de n menos 1, sendo que eu estava resolvendo o fatorial de n. Considerando que o n é positivo, né, eu vou estar me aproximando ou distanciando do 1? Eu vou estar me aproximando do 1. Né? Se o n for positivo, se ele for 1, ele já está resolvido aqui. Se ele não for 1, então ele é 2 ou mais, então ele está resolvido no outro, tá? Que vai se aproximar
do 1 na próxima vez, porque eu vou chamar do n, o fatorial de n menos 1. Beleza? Então, isso daqui é um exemplo bem construído de uma função definida recursivamente, tá? A função fatorial. Nós vamos fazer um exemplo fazer alguns exemplos, rodar, né, um programinha, usando essa função para ver como que ela funciona. Beleza? E vamos aproveitar que nós estamos vendo sobre recursão e vamos tentar fazer um exercício um pouquinho mais elaborado de como desenvolver uma função utilizando recursão. Tá? Porque nós vimos aquela do fatorial, que é o exemplo clássico. Em qualquer lugar que você for ver definição de recursão, vai ter o exemplo do fatorial. Vamos fazer uma outra coisa que não é tipicamente vista de uma forma recursiva, mas vamos construir usando recursão. Então, vou pedir para vocês, crie uma função em linguagem C que receba dois parâmetros, um inteiro n e um vetor de inteiros v. Então, os dois parâmetros vão ser um inteiro, né, que eu chamei de n, e um vetor de inteiros, que eu chamei de v. Sendo que n é a quantidade de inteiros válidos no vetor v. Então, se eu tenho 10 e um vetor, eu sei que no vetor eu tenho 10 inteiros válidos para aquilo ali. Tá? E o que a minha função tem que fazer? A função deve ser, primeiro, definida recursivamente. Dá para fazer isso sem definir a função recursivamente, mas o que a gente quer é exercitar a recursão. Então vamos fazer essa função definida recursivamente. E a função deve retornar o maior dos n números inteiros existentes no vetor v. Então, a função vai ter que arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa dentro da função mesmo, e me retornar como resultado o maior número que está armazenado naquele vetor. E eu sei que são n valores, né? São n números. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos tentar? Vamos tentar desenvolver essa função juntos? Então, vamos lá. Então, vamos tentar visualizar um pouco melhor como que funciona aquela função que identifica qual é o maior número de um vetor de forma recursiva. Qual é a ideia dela? Nós vamos ter um n, que é um número, e vamos ter um vetor, v, com vários elementos. Vamos colocar aqui. Quantos eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Então vamos ver 11. Então aqui, 0, 7, 2, 4, 9, 13, 5, 1, 6, 8, 10. Beleza? Esses são os números que eu tenho. Então, eu vou passar esse vetor e esse número, o número 11 e um vetor com 11 posições. Então, isso significa que eu quero encontrar qual é o maior elemento desse vetor de 11 posições, certo? A nossa base é quando o vetor é igual a tem só uma posição, que aí o maior elemento é o próprio vetor, certo? Então, como que a gente vai fazer no laço de recursão? Se eu tenho o laço de recursão para um vetor de 11 elementos, o que eu vou fazer? Eu vou passar a recursão. Vamos mudar a cor. Vou chamar novamente ele para esses elementos. Tá? Vou chamar novamente o máximo com n igual a 10. N igual a 10. E o vetor, só esses 10.
E eu vou comparar. Qual é o maior desses 10? E eu vou comparar com esse daqui. Quem for maior, tipo, se o maior desses 10 for maior do que esse 1 que ficou de fora, então o maior desses 10 é o maior de todos. Se não, esse daqui é o maior de todos. Se eu fizer com um exemplo menorzinho, vamos fazer com um exemplo de tamanho 3. Que fica mais fácil de enxergar. Então, ó, vamos colocar 1, 4, 2. Tá? Então, esse é o N e esse é o V. Eu vou começar, aí eu vejo, o meu N é igual a 1? Não é. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar vou chamar uma outra função, né? Vou chamar ela recursivamente, passando 2. Ai, tô me embolando nas cores aqui. 2 e um vetor de tamanho 2, que é o 1, 4, certo? Que aí, NV. Aí, nesse cara, eu vou chamar de novo, recursivamente, para um outro valor. Só que agora, com N igual a 1 e o meu vetor de uma posição. Então, N igual a 1 e aqui o vetor de uma posição. Quando eu chamar esse maior, ele vai me retornar qual é o maior desse daqui. Esse daqui é a minha base. O maior é o próprio elemento, então é 1. Quando ele voltar aqui, eu tinha chamado essa função maior recursivamente a partir desse vetor. Então ele me falou que o maior desses é o 1 e eu estou comparando com o 4. Então, quem é maior? O 1, que é o maior desse vetor, ou o 4? O maior é o 4. Então a resposta disso daqui é 4. A resposta desse daqui foi 1. Então eu voltei para cá. Ó. Nesse daqui, a resposta foi 4. Aí eu comparo. Qual é o maior? O 4, que é o maior desses dois vetores, ou o 2? É o 4. Então a resposta desse daqui, o maior, é o 4. É a mesma coisa que nós iríamos fazer aqui. Ó. Nós vamos ver qual é o maior desse vetor todo comparado com esse elementinho que ficou de fora. E vamos fazer isso sucessivamente. Como que eu vou calcular qual é o maior desse? Eu vou comparar o maior desse vetor todo com um 8. E vou fazendo até chegar no ponto em que eu tenho a minha base, que é eu tenho um vetor de tamanho 1. Então, qual é o maior desse daqui? É o 0. Aí, entre o 0 e o 7, quem é maior? 7. Entre esse vetor e o 2, quem é o maior? É o 7. Quem é o maior entre esse vetor e o 4? É o 7. Quem é o maior entre este vetor e o 9? É o 9, né? Porque era 7 com 9. Então, quem é o maior entre esse vetor e o 13? É o 13. Aí, quem é o maior entre esse vetor e o 5? É o 13. O maior entre este vetor e o 1 é o 13. Quem é o maior entre este vetor todo e o 6? É o 13. Quem é o maior entre este vetor todo e o 8? É o 13. Então, o maior desse vetor todo aqui é o 13. Com o 10, quem é o maior? O 13 ou o 10? É o 13. Então, ó, o 13 é o maior desse vetor todo. E ele pode ser não o vetor que eu quero, e sim uma parte menor de um vetor ainda maior. Essa é a beleza da recursão. Quando eu faço funcionar para um elemento pequeno, ele vai crescendo e ele pode funcionar para qualquer tamanho de elemento. E a lógica dele fica simples. Fica mais simples do que se eu fizesse não recursivamente. Só que a gente tem que pensar na forma recursiva de resolver o problema. Beleza? É isso aí, galera. Então vamos ver como que a gente conseguiria criar aquela função
que vai encontrar o maior elemento do vetor de forma recursiva, tá? Então, primeiras informações que nós precisamos obter é qual é a estrutura dessa função. A gente sabe que a função vai nos retornar um inteiro, né, que é o maior inteiro do vetor. Então, ela vai ser um inteiro e a gente precisa dar um nome para essa função. Tipo, sei lá, acha maior, por exemplo. E a gente sabia que ele ia receber dois parâmetros. A gente falou que um era um inteiro n, certo? Um inteiro n, e o outro seria um vetor, né? Um vetor de inteiros. Então, um vetor de inteiros que a gente chamou de v. Beleza, isso daqui é o mínimo que a gente precisa saber agora para iniciar, porque essa é a estrutura que foi pedida lá na nossa funçãozinha, né? No enunciado para essa função. Aí, tá, antes de eu continuar aqui, como é a nossa primeira vez, eu não vou começar a trabalhar aqui dentro da função acha maior, não. Vamos trabalhar aqui fora, na main, passando as coisas para cá, porque aí vai ficar mais fácil da gente enxergar, né, depois, quando a gente souber exatamente o que é isso. Com o tempo, vocês já vão ter a prática e já vão conseguir já construir aqui sem construir como que ele vai ser usado, né? Mas, de toda forma, eu vou precisar passar para ele esse n. Então, eu vou precisar ter um outro n aqui fora. E vou precisar passar para ele aqui esse vetor. Então, eu também vou precisar de ter um vetor aqui fora. Certo? Aí, isso daqui não faz parte da função, que eu queria esse cara aqui, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Isso daqui é porque eu acho que vai ficar mais fácil para eu testar a minha função, né? Então, eu vou pedir para a pessoa digitar a quantidade de inteiros a serem informados. Então, pedir para a pessoa digitar e vou ler. Então, vou ler esse número inteiro. Opa. Esse número inteiro e vou armazenar no n, que eu tinha criado exatamente para isso. Agora que eu já sei, eu vou precisar de um outro inteiro aqui, ó. De um i. Aí eu vou precisar de fazer um for de i começando do zero, enquanto o i for menor do que o n, aí eu vou fazer o i avançar e para cada um deles eu vou pedir para ele digitar. Então, digite. Tá? Então, e eu vou ler um inteiro e vou armazenar esse inteiro no meu vetor na posição que eu tiver olhando no momento. Então vai ser no meu vetor posição i. Como ele é o scanf, ele precisa receber referência, então a referência é para esse carinha. Então, aqui eu estou lendo e armazenando aqui. Aí o que eu vou ter que fazer é passar pro... eu vou precisar de um R aqui só. Um resultado. E aqui eu vou armazenar num R igual o acha maior, passando o n, que eu acabei de ler aqui, né?
e o vetor, que eu acabei de ler todos os aqui. Aí, eu vou imprimir aqui, ó. O maior elemento do vetor é %d, e eu passo aqui o R. Pronto. Beleza? Aqui, só para ele não reclamar aqui e a gente conseguir testar. Isso, eu vou dar um return 0 por enquanto. Return 0. Se eu rodar, a entrada e a saída já vai estar funcionando. Por exemplo, digite quantos inteiros a serem informados. Ah, faltou um negócio aqui. Talvez dê erro. 3. Por exemplo, um inteiro. 54. Deu erro. Por quê? Eu declarei o meu vetor, mas não aloquei ele, né? Então, antes de alocar, sim, depois de saber a quantidade e antes de utilizar, eu preciso alocar o vetor. Então, tem que fazer, ó, o vetor recebe um ponteiro para inteiro a partir do malloc de n vezes o tamanho de um inteiro. Fechou? Pronto. Então, eu aloquei antes de eu usar e depois de eu conhecer o tamanho de n, né? Porque é a quantidade que eu vou fazer. Agora lá. 3 inteiros. 45, 72 e 13. Beleza. O maior é 0, por quê? Porque é o que eu estou retornando aqui, por enquanto, né? Aí agora sim, o nosso programa está preparado para a gente escrever esse acha maior de forma recursiva. Aí agora a gente tem que pensar como que a gente vai fazer para achar o maior de um vetor, eu sabendo quantos são esses n's, só que de forma recursiva. Tá? A gente, para construir esse raciocínio, a gente pode começar pensando com um número concreto. Então, pensa lá, vou começar com 5. A gente começa a pensar para estruturar o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver estruturado, a gente pode começar a pensar se esse raciocínio funcionaria para outros números também. E tem que funcionar para todos os que são, né, possíveis aqui, né? Todos os n maiores do que 1. Então, se eu tiver 5, então significa que aqui vai ser 5 e aqui eu vou ter um vetor de 5 posições. Aí eu tenho que achar qual é o maior desse. Só que para achar qual é o maior, eu vou ter que chamar esse cara recursivamente. Tá? Então, se eu tenho um vetor de 5 posições, aí eu tenho que pensar qual seria a minha base. Qual seria o caso em que eu não precisaria chamar recursivamente? Se eu tiver um vetor de uma posição, qual vai ser o maior elemento desse vetor? Vai ser o único elemento que eu tenho ali. Então, essa daí já é a minha base de recursão. Tá? Então, eu vou criar a minha base. Ó. Se o n for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou retornar como resposta do meu elemento aqui, o vetor v posição 0. Certo? Esse é o elemento que eu vou retornar. Essa é a minha base. É a base de recursão. Vou até escrever aqui, ó. Base de recursão. Essa é a minha base. E se ele não for igual a 1? Se ele não for igual a 1, se não, né, ele vai entrar nos casos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar recursivamente. Então, eu vou ter que fazer ele, em algum momento, chamar a si mesmo. Tá? Então,
É isso que eu vou ter que fazer. Como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou chamar assim a ele mesmo? Só que eu tenho que fazer o meu laço de recursão de tal forma que a cada passada que eu der aqui, eu me aproximo desse cara, eu me aproximo da base, que é o nosso passo de recursão, né? A cada passada que eu der aqui, eu tenho que me aproximar de 1. Então, se eu começar com 5, a cada passada aqui eu tenho que me aproximar do 1. Então, se eu estou aqui com n igual a 5, vamos supor, com um exemplo, o próximo eu vou ter que chamar ele com um acha maior, que é n menos 1. Não é? E passando o próprio v. O vetor de novo. Professor, mas eu não preciso tirar o elemento do vetor? Depende. Se eu for tirar o primeiro elemento do vetor, eu precisaria fazer alguma coisa. Mas se eu for tirar o último elemento do vetor, é só eu falar para a minha função que o meu vetor tem um tamanho a menos, que ele não vai olhar o último. Ele olha sempre os primeiros. Então, se eu considerar que o elemento que eu não estou considerando mais, não estou analisando mais, é o último, eu não preciso mexer nada. É só falar que aquele meu vetor que tinha 5, agora ele tem 2. Eu vou olhar os 2 primeiros. Eu vou verificar qual é o maior dos 2 primeiros. Então, isso que eu posso fazer aqui. Certo? Então, aqui eu iria achar o maior dos anteriores. Quem ficou de fora? Ficou de fora o último aqui. Aí eu posso comparar. Ver qual é o maior desses todos aqui e compara com o maior de todos. Então eu vou fazer assim, ó. Se eu vou precisar de um carinha aqui. Tá, deixa eu fazer assim, ó. Um int, um auxiliar aqui. Vou fazer, ó. O auxiliar recebe esse cara aqui. Aí eu vou fazer, ó. Se esse auxiliar for maior do que esse daqui, ó, o V índice n-1. Então, ó, se o elemento desse cara aqui, ó, se o maior desses anteriores for maior do que o último, então o maior de todos é o aux. Se não, o maior vai ser quem? Vai ser esse último aqui. E esse daqui nem precisa mais. Porque, ó, se eu entrar aqui, ó, se ele entrar aqui, ele já dá return aqui. Aí ele tem o else. Calculo esse. Se esse for maior, retorna esse. Se não, retorna esse. Então todos têm return. Vamos ver se vai funcionar? Olha lá. Então eu vou ter, ó, 3. Aí, ó, 45, 76, 12. O maior elemento do vetor é o 76. Agora vamos ver, ó. 10. Então, números. Maior, 764. Beleza? Então, o que ele está fazendo aqui? Para achar o maior, ele está verificando. Se o vetor tiver só uma posição, o único elemento que está ali é o maior. Se não, eu vou quebrar o meu vetor em dois. Vou deixar um elemento de fora e vou pedir para chamar a função recursivamente para todos os elementos do vetor, menos o último. Então, essa função recursiva vai estar se aproximando da base
e vai ser responsável por achar o maior dentre esses elementos todos, exceto o último. Aí, depois que eu obtiver a resposta, eu vou comparar. Se o maior dos primeiros elementos for maior do que o meu último, então eu retorno esse cara, que era o maior dos primeiros elementos. Se não, eu retorno o próprio último. Com isso, eu vou fazer. Quando eu chamar isso, eu vou chamar isso para 5, aí ele vai chamar para 4. Aqui, aí eu chamar para 4, ele vai chamar para 3. Aí depois vai chamar para 2, vai chamar para 1. Quando ele chamar para 1, a resposta da chamada para 1 vai ser o primeiro elemento. Aí ele retorna. Quando ele retornar, ele vai falar: o primeiro elemento é maior do que o segundo? Se for, retorna o primeiro. Se não, vai retornar o segundo. Aí ele vai voltar aqui, que vai ser a chamada do maior dos dois primeiros elementos. Aí ele vai perguntar: o maior dos dois primeiros elementos é maior do que o terceiro? Se for, retornam os maior dos dois primeiros. Se não, o terceiro. E para os 4, o maior dos 4, aí ele vai comparar com o quarto, com o quinto e assim por diante. Ele vai fazendo até dar as respostas. E a vantagem da recursividade é que o código, quando bem desenhado e quando o problema é um problema que tem um comportamento recursivo, o código fica super tranquilo, super simples de se escrever. A dificuldade é idealizar o código, ver como fazer o código funcionar de forma recursiva. Mas depois que você pensa na ideia recursiva, o código fica bem simples. Beleza? Então, é isso aí, pessoal.